Mas se ano que vem vai ser o ano que eu vou passar, então está tudo bem. O importante é eu passar no final das contas, né? Eu os conheci. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Cristina e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi o meu terceiro semestre em Direito. Eu sei que faz muito tempo que eu não venho aqui, mais 7 meses, mas é aquela velha história. Não importa quanto tempo passe, eu sempre vou voltar para cá pro YouTube. Bom, eu quis gravar essa introdução diferente porque eu meio que esqueci de fazer ela enquanto eu estava gravando esse vídeo, mas de qualquer forma eu quero dar um panorama geral pra vocês do que aconteceu nesse meio tempo. Então depois que eu apresentei meu TCC na ETEC, finalmente eu fui focar naquilo que eu não estava focando, que no caso era a FUVEST e a faculdade. Em relação à FUVEST, eu acabei entrando no cursinho Popular Arcadas, que é um cursinho da própria Faculdade de Direito da USP, e fui focar também em fazer os simulados, fazer provas, pra me preparar melhor pro vestibular. Em relação à faculdade, como eu tava em mês de provas, eu acabei estudando muito, também foquei muito nos grupos de pesquisa que eu estava fazendo parte, então eu entrei no grupo de pesquisa, saí do grupo de pesquisa, acabei tendo que apresentar um pôster em um congresso junto com a minha amiga, uma coisa que surpreendeu muita gente. Também fizemos muitas visitas técnicas e por fim eu terminei esse semestre fazendo um voluntariado. Nesse meio tempo eu também acabei comprando um tablet, onde aqui nesse vídeo não vai ter muitas informações sobre ele, já que eu tava meio que me acostumando a mexer, mas esse vídeo vai começar comigo estudando para uma das provas desse semestre, que no caso era Código de Processo Civil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, e se você quer acompanhar a minha jornada até que eu esteja cursando Direito na USP, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Apesar de ser um trabalho simples, ainda assim eu desconfio do professor, então eu peguei o meu caderno do curso técnico para poder ver os princípios separados, tintim por tintim, peguei o caderno da explicação do professor também, e o ChatGPT para poder me ajudar a montar, né, esse trabalho dos artigos e tudo mais. Deu tudo certo, pessoal, acabei passando, mas depois tinham outras atividades, então tivemos que ir no tribunal militar. Valia a nota? Sim, mas ainda assim a gente se divertiu. Em outro dia, eu acabei indo com um cursinho em um museu que era o Casa Verde, onde a gente viu uma apresentação sobre as obras literárias e conheceu o museu. E em outro dia, que já estava marcado com as minhas amigas da ETEC, a gente decidiu ir numa apresentação do Abacrim, pra gente poder ganhar horas e conhecer melhor esse lugar lindo e maravilhoso que era o Salão Nobre da USP. Foi um evento super legal, mas eu confesso que estava que nem esse senhor, dormindo, cansada, capenga. Eu e minhas amigas não aguentávamos mais, então a gente saiu pra conhecer a USP, fomos almoçar, voltamos, o evento ainda continuou. A gente não aguentava mais, mas enfim, ele terminou e a gente foi pra casa, muito feliz de ter conversado, papeado. E na outra semana tinha mais, porque começou a semana jurídica lá na faculdade, então é óbvio que eu não ia perder. E como são várias palestras, a gente tinha que escolher em qual a gente iria, então eu e os meus amigos a gente decidiu no começo da semana ir ver as palestras dos sobreviventes do Holocausto e da bomba de Hiroshima e Nagasaki, porque como meu professor falou, possivelmente a gente seria a última geração a ouvir os relatos deles, né? Então seria super importante a gente ouvir para não cometer os mesmos erros no futuro. Protestou na França ocupada, no dia seguinte ele foi preso e morreu em Gutenberg. Então hoje nós temos na entrada de Birkenau, que é o segundo, seria Auschwitz II, a placa do Jorge Santayana, pensador. Quem não souber lembrar do passado, está condenado a repetir. Eu poderia citar Jean-Paul Sartre. Você pode escolher o passado que você quiser segundo os seus objetivos, mas ele vai te cobrar por isso. Ou William Shakespeare, você pode atirar o passado no abismo, mas ele volta e te cobra, e bate na sua porta. Nem todo discurso de ódio termina com genocídio, mas todo genocídio começa com discurso de ódio. Vocês não podem esquecer isso, né? E combater qualquer tipo de discurso de ódio. Como advogados e advogadas, nós temos essa responsabilidade do compromisso democrático, né? Infelizmente, as palestras que eu tinha interesse colidiam um horário, então eu tive que escolher e acabei escolhendo essa última palestra para ir, porque eu me recusei a vir para a faculdade à noite, que foi a dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Evidentemente, e o Rogério Nagai, que é não só especialista no tema, ele é diretor de teatro, ator de teatro, está com peças em cartaz,
e ele trabalha com peças documentais. Então ele com os próprios sobreviventes, tanto das bombas quanto os do Holocausto. Tem um encarte aqui, que é um folder que nós usamos nos espetáculos. Ele é um folder institucional que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que ele tem todos os nossos espetáculos de repertório, menos o último, né, que o professor Flávio mencionou, que é sobre o etarismo. Mas ele conta aqui um pouco a sinopse dos espetáculos, inclusive desse, que é os 3 sobreviventes de Hiroshima, do Holocausto. Eu nasci Província de Shizuoka, embaixo daquele Monte Fuji. Mas 1945, março, minha família mudou em Hiroshima. Aí, 6 de agosto de 1945, minha casa, pai, mãe, irmã 13 anos, estudante, né? E meu outro irmão, naquele tempo, 12 anos, 10 anos. Aí, guerra muito forte. Maior cidade japonesa, grande, americano bombardeado, tudo queimou. Por isso. Irmã Corona, meu irmãozinho bebê. E eu e meu irmão mais velho estava brincando frente a um templo com amiguinhos. Depois de 8 a 15 minutos, de repente, vento muito forte, papel queimado, voando, caindo, muito papel caindo. Então, minha mãe assustou na hora, veio buscar eu e meu irmão. Esse horário caiu na chuva preta. Nós pegamos na chuva preta, muita radiação. Então, meus pais contou, depois de esse cair na chuva preta, meu corpo fica ruim. Diarreia muito forte. Cada dia está piorando, comida não parava. Então, meus pais pensaram que eu iria morrer. Esse tem lenda. Chama menina, chama Sadako Sasaki. Essa menina tinha 2 anos. Pegou na bomba atômica. Mesma coisa, idade de eu. Quase igual. Mas era, depois de cair na bomba atômica, até 10 anos, está muito saudável. Ela gosta de escola, com briga, ou estudar com a amiguinha. Até 10 anos. Era muito boa, mas de repente ficou na leucemia. Começou quando pescoço inchado, está sentindo, então entrou, foi no hospital, ficou leucemia. Então, internação começou, tratamento. Durante a internação, ela viu um churo, da mil churo, porque os japoneses sempre falam, se mil churo dobrava, sua sonho realiza. Então, Sadako viu, esse aqui, o que é? Então, perguntou seu pai. Então, o pai explicou, se mil churo dobrava, sua sonho realiza. Então começou dobrando esse churo, mil churo. Era sempre, tá todo dia, tá dobrando, porque era que tanto
Como vocês puderam ouvir, foi um relato bem pesado, tinha muita gente chorando, inclusive eu. No caso do senhorzinho sobreviveu ele, o irmão e o pai, a mãe e a irmã não sobreviveram porque elas estavam no epicentro. No caso dessa senhorinha, a família dela toda sobreviveu, mas infelizmente muitos desenvolveram câncer e acabaram morrendo. Ela, por exemplo, desenvolveu umas 2 ou 3 vezes, mas no final ela conseguiu sobreviver pra contar essa história pra gente. E uma coisa que eu nunca vou esquecer é ela falando pra gente poder repassar essa história pro máximo de pessoas possível, e cá estou eu fazendo esse pedido dela. Na outra semana teve o famoso Comped, gente, um evento super grande do mundo do direito, onde eu e meus amigos do grupo de pesquisa a gente foi apresentar os nossos posters, e eu me surpreendi bastante porque a gente simplesmente não esperava e acabamos passando nesse evento, gente, que só 50% dos trabalhos são aprovados. Então foi muito doido. Como era um evento para todo o Brasil, o Mackenzie recebeu muita gente. Como nós também estávamos apresentando e não somos de ferro, fomos aproveitar o coffee break, né, bebês? E como nada sai de graça, o Mackenzie ofereceu a gente como voluntários em troca da gente não pagar taxa para poder apresentar os nossos posters, porque sim, tem que pagar para poder apresentar nesses congressos. Aí lá fui eu no outro dia servir de voluntariada, no mesmo dia que o quê? Que ia ter Comped e que ia ter o vestibular do Mackenzie. Olha que lindo, foi um terror. Porque além da gente servir os pessoal do Comped, a gente também tinha que ajudar os alunos a procurar a sala para poder fazer a prova. Mas deu tudo certo no final, comi, bebi, passei, porque eu ainda tive que fazer uma prova substitutiva, mas acabei passando na substitutiva e fui aproveitar para poder focar na FUVEST de novo, né? E acabei de lembrar que antes de encerrar tudo isso, no climinha de Natal, eu ainda fui fazer um curso de português jurídico. É a outra? Essa daqui? E até pra mim. Ó. Então vamos ver se melhor. Então vamos lá, estou pensando em como vou falar isso daqui de uma forma bem rápida pra não tomar tanto tempo. Tá, então vamos lá, FUVEST. Sabia que a nota de corte ia aumentar? Acabei passando sim, mas não vou ser chamada pra matrícula. Triste. Mas isso é porque, infelizmente, eu sou analfabeta funcional em matemática e em português eu preciso fazer uma revisada, tanto que minha nota da redação não vai mudar muito, tá? Então não se surpreendam se ano que vem, quando eu fizer aquele vídeo clássico do minhas notas do Enem da FUVEST 2024. Não se surpreendam se a nota continuar meio parecida, né? Obviamente minha nota vai aumentar um pouquinho, porque eu passei para a segunda fase, aumentei minha nota comparado à primeira vez que eu fiz a FUVEST, aumentei 11 pontos, agora eu tirei 50, contando a questão anulada, então oficialmente eu tirei 49. Errei muitas questões por falta de atenção, mas no final deu tudo certo, eu passei novamente, mas infelizmente não vou ser chamada. E você deve estar se perguntando, Cristiana, como assim? Você ainda nem fez a segunda prova, né? Você também ainda nem sabe o resultado que vai sair no ano que vem. Meu pai falou a mesma coisa. Só que, quando eu sei, eu sei. E eu sei que, infelizmente, eu não vou ser chamada novamente. Ano que vem, eu vou fazer de novo. E vai ser o ano que eu vou passar. Não queria entrar na turma 200, mas se ano que vem vai ser o ano que eu vou passar, então está tudo bem. O importante é eu passar no final das contas, né? Eu acho que minha nota esse ano na FUVEST vai ser uns 450, por aí. Não vou chegar a alcançar a nota de corte, que foi do ano passado, né? Que foi 490 e pouco. E eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir de novo, caso eu tenha esquecido, né? A nota de corte dos chamados para matrícula vai aumentar. E meu palpite é: não terão mais notas de 400 e pouco, como tinha nas FUVESTs passadas. Agora que mudou, né, esse conteúdo programático, e como a gente já tá vendo, os alunos estão indo muito mais bem preparados e tudo mais, então até que, tipo, apesar de ter sido uma nota meio baixa, assim, ainda assim eu fui muito bem na primeira fase, considerando as minhas cotas, então a gente tá muito bem preparado, e isso é uma questão que vai aumentar mais e mais. Então, a partir de agora, as notas vão ser de 500 pra cima pra PPI, tá? Então, eu não sou nenhuma dona da razão, pode ser que isso mude, mas eu espero que vocês já estejam preparados para fazer a FUVEST também, já ter isso em mente. Tá, falei da FUVEST. Enem, aumentei minhas notas também, na primeira fase. Na primeira fase, ó, no primeiro dia eu aumentei. No segundo dia eu aumentei em Ciências Humanas, principalmente por conta de Biologia e Física. E Matemática eu recuei. Um ponto, mas recuei. Tirei 9, me deixou triste, mas eu tive meu chá revelação a partir daí, e que eu preciso
colocar firme e não adianta eu ir pra matemática básica, que é o que a gente conhece, né? Eu preciso ir pra matemática do fundamental, voltar a fazer tudo de novo, pra aí sim eu ter uma chance de competir minimamente de igual para igual e poder ser chamada oficialmente. Faculdade. Aconteceram muitas coisas que não me deixaram tão louca a ponto de querer cortar meu cabelo quanto a FUVEST. Apesar dos acontecimentos, né? Em primeiro lugar, passei num grupo de pesquisa de sócio-jurídica, que é coordenado pelo professor Orlando Vilas Boas, que ele dá matéria de antropologia no Mackenzie e também dá matéria de antropologia na USP. E quando eu passar eu vou pegar essa matéria de novo, porque eu adorei e talvez eu tenha me encontrado nesse mundinho. Passei num evento super top dos tops, no grupo de pesquisa, que eu já fazia parte desde o ano passado, que é o grupo das constituições, da história das constituições, e eu não esperava. Servi como voluntária, quase surtei com uma matéria aí, e eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. Esse grupo de sócio-jurídica, gente, desculpa eu repetir isso toda hora, mas é porque eu realmente me encontrei, que é nesse ramo de filosofia, sociologia, antropologia e história do direito. Talvez eu vá para uma dessas áreas, processual, ou para essas áreas aqui de humanas, que é o que eu mais me encontro. Aí esse grupo foi maravilhoso, gente, super maravilhoso. Então quem for da USP ou quem for entrar no Mackenzie, participe desse grupo, se você gosta mais dessas questões humanas, de globalização, porque vale a pena, é super interessante. E isso me ocupou, infelizmente, né, tanto que depois que eu saí da ETEC, né, depois que eu apresentei meu TCC lá e tudo mais, o que eu mais fiz foi fazer questão. Não muitas questões de matemática, tentei até algumas, não consegui, chorei bastante, infelizmente, né? Tanto que na última semana eu surtei bastante, chorei, coloquei tudo pra fora, aí já passei por todas aquelas fases até chegar na aceitação, e bora de 2026 pra passar oficialmente no vestibular de 2027. Aí, passei, consegui minhas horas, aí o grupo de pesquisa de História das Constituições, pra você se formar na faculdade, você tem que fazer várias coisas. Grupo de pesquisa, grupo de estudo, que foi esse de sociologia jurídica, grupo de debates, esse tipo de coisa, tudo para você conseguir as horas e conseguir se formar além da grade normal, que é passar em todos os semestres. No A15, no caso, são 200 horas. Então, esse grupo de sociojurídica vai dar extensão, acho que vai dar, sei lá, umas 5 horas, umas 10 horas de extensão. E o grupo de História da Constituição, ele daria horas, mas para várias atividades. Então, para a História das Constituições, eu teria que fazer uma apresentação do meu tema, junto com a minha amiga, né, porque o nosso tema é em dupla. Teria que fazer um próprio projeto desse tema. Aí o professor pegou e falou assim, tá chegando um COMPED, um evento aí interessante do mundo do direito, então eu quero que vocês se inscrevam para vocês ganharem horas. E caso vocês passassem desse evento, né, e blá blá blá, vocês vão também ganhar horas da apresentação no evento. Só que começou a acontecer muita coisa. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceram em meses de prova. E apesar do Mackenzie ter um tempo de separação, assim, tudo mais, quando começa, é um inferno. Então eu tava fazendo bonitinho as questões da FUVEST, estudando pra faculdade. Só que chegou a semana de provas, bagunçou tudo. Então eu combinei com a minha amiga, né, e com outros grupos que eu tinha pra fazer trabalho, que eu ia adiantar o máximo de coisa possível pra focar oficialmente na FUVEST de vez e não ter esse problema de ter que parar pra fazer trabalho, blá blá blá. Aí, apresentei, entreguei o pré-projeto e quando chegou a hora de se inscrever no COMPED, né, pra edição de pôster, pra gente poder apresentar, eu e minha amiga, a gente já tava cansada, a gente falou, cara, eu tenho estágio pra fazer, você tem que focar na FUVEST, então vamos fazer isso de qualquer jeito? Não de qualquer jeito, né, mas vamos fazer isso de qualquer jeito? Fizemos de qualquer jeito. Passamos. Aí foi mais trabalho pra gente fazer, né? Gostamos, porque depois a gente descobriu que o COMPED é um evento, um dos maiores eventos do mundo do direito pra área da pesquisa, né? E por isso a gente tinha que agora sustentar, né? Passamos de qualquer forma. E quando a gente descobriu que a gente passou, a gente descobriu que só passaram 50% dos trabalhos enviados. Metade. E a gente descobriu também que o pessoal que corrige, né, é super rigoroso. Então, como a gente passou, eu não sei. Eu sei que quando eu faço as coisas pela metade assim, eu costumo fazer, tipo, um mínimo, mas um mínimo feito. Da forma que costuma ser bem feita, sabe? Aí eu acho que foi por isso que a gente acabou passando. E quando a gente descobriu isso, a gente falou, vamos ter que organizar nosso pôster,
Porque sim. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Novamente, né? Vamos ter que organizar o nosso pôster, o que a gente vai fazer nesse pôster. Tanto que se vocês perceberem... Ai, não sei se vai dar pra ver. Saco? Tem até uma imagenzinha aqui, ó, de fundo, tá vendo? Ó. E o nosso tema é integração latino-americana. Não é esse tema, tá? Tem um nome maior. Mas aí a gente tinha que elaborar esse pôster, a gente tinha que fazer um roteiro, né, de apresentação, porque a gente ia apresentar para caras que iam avaliar o nosso pôster. Então a gente teve mais trabalho. Então a gente adiantou tudo, no final fizemos, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, em compensação, a gente tinha que servir de voluntariado, porque o Comped, ele, apesar de ser um evento, assim, como todos os outros eventos do mundo jurídico, né, e tudo mais, é pago. Então, como ia ser no Mackenzie, a primeira vez em São Paulo, acho que é a primeira vez em São Paulo, fizeram no Mackenzie. Então, o Mackenzie fez uma parceria com o Comped, falando assim, ó, eu tenho alunos que vão apresentar. Aí o Comped pegou e falou assim, ah, tá bom, mas a gente precisa de voluntários pra ajudar o pessoal a se achar no campus. Porque, pra quem não sabe, o campus de Higienópolis, do Mackenzie, eu acho que é o maior de todas as faculdades que tem ao redor do Brasil, né? Então, eles precisavam de voluntários pra ajudar o pessoal que tava vindo de todo o Brasil, tipo, de cidades até menores do que o Mackenzie, porque o Mackenzie é um campus enorme que tem mais de 40 mil alunos, 20 mil alunos, maior do que cidades, municípios e tudo mais, então precisariam se encontrar. Aí a gente serviu como voluntário, então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais nessa reta final de FUVEST. Aí a gente foi lá, apresentamos, demos nosso melhor, ficamos muito nervosos, mas no final deu tudo certo. Depois chegou a semana de voluntariado, servimos de voluntário, e eu tive que fazer uma prova substitutiva entre aspas, fazer uma atividade para poder aumentar minha nota em ECA. Aí tive que fazer a substitutiva e terminei semana passada. E agora eu estou nessa semana, nessa reta final de FUVEST, né? Não sabendo o que vai acontecer. E essas são um pouco da atualização da minha vida nesses últimos tempos. Aí agora do tablet, sim, ele é do tamanho de um caderno, um pouquinho até maior. E ele é o Tab S10 FE Plus 5G. Eu comprei o 5G, que é com a entrada de chip, né? Porque tem um que tem entrada de chip e outro que é só Wi-Fi. Aí eu comprei o desse da entrada de chip, porque de vez em quando eu gostaria de levar ele pra fora. Eu comprei ele com esse objetivo. Porque o meu computador, ele é muito pesado, dói minhas costas e não teria como eu levar pra lá e pra cá. Aí eu decidi comprar esse. Valeu super a pena, né? Tanto que agora nessa reta final eu tô fazendo as redações por aqui, as respostas da segunda fase da FUVEST aqui. E eu ia mostrar pra vocês. Só que como eu falei, eu surtei muito. Chorei, aceitei e tudo mais. Então, eu apaguei todas as respostas que eu fiz. E agora, depois de todos esses acontecimentos, eu vou me acalmar. Vou refazer a redação, que eu fui péssima em 2023, porque eu não estava acostumada com o modelo da FUVEST. Amanhã vou estudar novamente, né, tentar responder as questões, continuar vendo vídeo aula, aí eu vou terminar de ver uma revisão das obras literárias, e seja o que a FUVEST quiser, no dia 14 e no dia 15. Mas tenham plena ciência, porque eu já aceitei, né, que ano que vem vai ser mais um ano de estudos, e vai ser, sim, meu último ano de estudos. Então agora fiquem com o meu depoimento pós-prova da FUVEST, né? E eu indo para a FUVEST. Eu decidi vir andando porque, apesar de tudo, eu estou muito nervosa. Então, vamos gastar um pouco dessa energia. Bom dia, gente. Acordei quase agora. Vou lavar o meu rosto, escovar os dentes, tomar café, tomar banho e me preparar mentalmente para essa prova da FUVEST. Que eu não estou preparada, que eu já desisti, já soltei de mão. Mas ainda assim, vida que segue, porque o jogo só acaba quando acaba. Apesar de eu saber que eu não vou passar, ainda assim eu tenho aquela esperança, aquele, sabe, esperancinhazinha no meu coraçãozinho, mas vida que segue. Bom, ontem, saí meia hora antes de terminar a prova, me surpreendi, porque em todos os simulados que eu estava fazendo, eu saía com 10, 15 minutos pra terminar as 4 horas de prova. Redação eu fiz super rápido, me surpreendi bastante. Fiz em 1 hora, 1 hora e 10 por aí, o que geralmente leva 1 hora e meia.
Mas foi porque eu tive um estalo muito rápido, assim, sobre essa questão do tema da FUVEST, avisando que eu nem olhei a segunda proposta. Tipo, só fui na primeira, pai, nos textos. Aí veio o primeiro repertório, né? Porque enquanto eu estava lendo, eu pensava, nossa, isso daqui remete muito à Bíblia. Aí, pum, mandamento, amar e perdoar uns aos outros. Foi como meu primeiro repertório. Minha tese foi que o perdão, ele é condicionado à moralidade de uma sociedade. Aí na D1, como exemplo, eu usei a questão dos espartanos, que era mais digno morrer em batalha do que ser perdoado pelo inimigo. Eu não queria usar eles. Eu queria, agora que eu lembrei, né, usar os vikings. Só que infelizmente eu não lembrei disso na hora, eu usei os espartanos. Eu nem sei se isso sobre eles é verdade, depois eu vou pesquisar. Aí, como D2, eu usei a questão do direito penal, Código Penal no caso, porque nesse D1 eu falei que o Brasil, ele também não tá muito diferente dessa moralidade, sabe, que é meio parecida. Porque como a gente foi colonizado pela moral católica e blá blá blá, tem muita dessa influência nas nossas leis, sociedade, blá blá blá, e usei o Código Penal como exemplo. Porque tem muitas leis que são baseadas na moral de uma sociedade enquanto ela se desenvolve. Aí eu usei o caso da extinção de punibilidade que eu aprendi esse semestre. E eu fiquei irritada porque eu poderia ter falado da anistia, cara. Eu simplesmente poderia ter falado da anistia, mas eu fui por outro caminho e tá tudo bem. Eu só espero que o corretor entenda que isso está tudo bem também. Aí eu falei sobre a extinção de punibilidade e dentre elas está o perdão. E que o perdão, né, dentro do Código Penal, ele é uma influência moral do colonizador, que teve uma moral cristã e blá blá blá. Aí eu fechei dessa forma, falei que apesar de ser condicionada a moralidade de uma sociedade, o indivíduo ainda assim ele tem o poder de escolha. Então, vai ser condicionada a moral, mas ainda assim o indivíduo, ele escolhe de boa vontade, outra condição, né, se ele quer ou não perdoar alguém ou ser perdoado e blá blá blá. E eu fechei, né? Fiz um resumo simples e terminei isso em 1 hora, me surpreendi, gostei mais ou menos. Aí depois fui fazer as questões. Ai, não tenho muito o que dizer, né, porque nas respostas esperadas, quando a FUVEST depois soltou assim, tipo, com 1 hora de prova, eu até me surpreendi, porque ela nunca fez isso nos últimos 3 anos. Aí ela fez isso, eu fui corrigindo lá e eu fiquei, bora de 2026. Aí agora estou aqui, né, me preparando pra poder ir fazer essa segunda fase. O que eu não espero muita coisa, né? Porque em matemática eu vou fazer de tudo pra não deixar, ao menos, nenhuma questão em branco. Vou fazer de tudo. Mas nos simulados que eu estava fazendo, eu percebi que... não tem como. Então acho... Tem uma questão, ó, que é bem provável que eu deixe em branco. Bem provável que eu deixe em branco e só responda geografia e história. E eu torço pra não acontecer o que aconteceu no ano passado, que apesar de eu ter respondido geografia e história, ainda assim eu deixei uma questão de história, foi de geografia em branco. O item A foi o item B, alguma coisa assim, porque eu real não sabia responder. Mas de qualquer forma, vamos pra 2026 de mais um ano de vestibular. Aí, graças a Deus, estou de férias, depois das 5, o que eu acho que vai ser bem mais cedo, sabe? Lá por umas 4 horas eu já estou de férias, porque depende se eu deixar ou não matemática em branco. Vou descansar por 1 semana, e depois de descansar por 1 semana, vou voltar ativa só pra poder me organizar, porque eu não consigo ficar 100% assim, a Deus dará, sabe? Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Então eu acho que eu vou estar revisando algumas coisas da faculdade, terminar meu caderno, que muitas matérias estão em branco, e seguir a vida, né?